Meus queridos irmãos, vamos dar início a mais uma aula bíblica. Lembrando que nós estamos baseando todos os nossos estudos nas lições bíblicas da CPAD e agora estamos no terceiro trimestre de 2019, estudando sobre o seguinte tema: tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E na lição passada nós estudamos o que eu chamo da primeira parte sobre o estudo tricotômico, o estudo sobre a tricotomia do homem, falamos sobre a mordomia do corpo. E hoje nós iremos falar sobre a mordomia da alma e do espírito. Tanto a alma quanto o espírito, eles constituem a parte imaterial do ser humano. No texto áureo, que é o versículo bíblico mais importante na defesa da tricotomia humana, pois o texto por si só deixa claro essa tricotomia humana. Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, a primeira carta aos crentes de Tessalônica. Paulo diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o principal texto que baseia o estudo da tricotomia humana. A verdade prática é um comentário do Elinaldo Renovato, que é o comentador deste trimestre. Ele diz o seguinte: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Para o materialista é fácil aceitar a existência do corpo, mas jamais ele admitirá que o ser humano existe em alma e espírito. Para o materialista, a única coisa que se pode provar existente é a matéria, o corpo, mas eles negam a existência de um espírito e de uma alma, e nós iremos reafirmar esta verdade bíblica na lição de hoje. Na introdução, o Elinaldo diz: para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus. Então é uma questão de fé. Nós não precisamos de concepções científicas, filosóficas, nós precisamos de fé, da entrega incondicional a Cristo Jesus, e da ação poderosa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence dessas verdades. E isso ocorre inicialmente na nossa mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. É por isso que nós, de tudo, devemos resguardar os nossos pensamentos. Tudo começa pelo pensamento. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 4, ele ressalta essa importância de direcionarmos nossos pensamentos para aquilo que é realmente valioso. No capítulo 4, no verso 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Direcionar os nossos pensamentos para o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é bom, o que é justo, o que é puro, o que é amável. E ele diz no versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, os meus pensamentos devem estar direcionados para as preciosidades bíblicas, para os ensinamentos bíblicos, para o que a palavra de Deus tem
a fazer em meu modo de pensar, meu modo de ser, meu modo de viver, porque também não é só pensar, é materializar esse pensamento em nossas ações, em nossa conduta, fazer aquilo que a palavra de Deus nos direciona, nos orienta. Bom, conceituando alma e espírito. Primeiro entendamos que alma e espírito são inseparáveis, constituem a parte imaterial do ser humano, somente a palavra de Deus, segundo o autor aos Hebreus capítulo 4, somente a palavra de Deus pode separar alma e espírito. E é claro que se durante muitos séculos, muitos tempos, esses termos foram muito confusos, foram muito discutidos e até hoje não se há consenso entre as definições entre alma e espírito, seja no campo filosófico, seja no campo da psicologia, seja no campo também teológico. Mas vamos tentar entender um pouco melhor o que é a alma e o que é o espírito. Eu trouxe um texto do Ricardo de Oliveira. Ele tem um livro, é um teólogo pentecostal, ele tem um livro que é As Grandes Doutrinas da Bíblia, e ele tratando sobre esse assunto da tricotomia humana, ele diz o seguinte: o homem é muito mais que um amontoado de agentes químicos, ele é muito mais que carne e osso. O homem é um ser espiritual, pois Deus o fez alma vivente. É isso que os materialistas não conseguem entender. É isso que eles não conseguem compreender, e por isso as pessoas, a sociedade hoje é materialista, se preocupa com o material, se preocupa com o corpo, prioriza as questões materiais e se esquecem que o homem é dotado de um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. E aí se negar essa espiritualidade é algo muito perigoso, pois é essa espiritualidade quem nos conduz à presença de Deus. Ele não é só um ser transitório, isto é, de existência física limitada. O homem é um ser que Deus, ao criá-lo, destinou à eternidade. Esse conceito, esse trecho, ele vai de encontro realmente a toda a concepção materialista, dizendo, olha, não existe só o corpo, o homem também é dotado de um ser espiritual. Como irei falar mais à frente, um homem interior, que é formado de alma e espírito, e não podemos negar esta verdade bíblica, essa verdade de Deus, essa verdade espiritual. Então, o que é a alma? Na Bíblia, em alguns trechos, podemos depreender que alma se refere ao ser que vive, a pessoa, seja ela humana ou animal. Lá em Levítico, capítulo 17, e aí é claro que eu vou ler apenas alguns versículos, pois essa palavra alma, ela aparece mais de 1000 vezes na Bíblia. Só no Antigo Testamento são um pouco mais de 700. Então, não daria tempo para citar todos os versículos, mas vamos tentar ser sucinto e preciso no que a Bíblia fala sobre alma. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Levítico, capítulo 17. Ele vai trazer uma explanação aqui sobre a alma. Na verdade, são apenas referências, momentos da Bíblia em que a palavra alma aparece. E esse versículo 17, ele traz assim, uma compreensão precisa sobre como a alma é encarada, o conceito de alma é encarado, foi encarado pelos hebreus. No versículo 10, ele diz assim: e qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Perceba que alma aqui se refere à própria pessoa, a pessoa humana. Como também ocorre aqui no versículo 11, porque a alma da carne está no sangue. Isto é, a alma significa a vida do corpo, dos tecidos que são alimentados pelo sangue. A alma tem a ver com o ser que vive.
No verso 2 diz: portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue. Mais uma vez, alma, no sentido de pessoa, do ser que vive. No versículo 14 ele diz: porque a alma de toda a carne e o seu sangue pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Aqui, a alma de toda a carne tem referência à vida de todo ser que vive, seja ele animal, seja ele humano. Então, o conceito de alma tem a ver com um ser que vive. Tanto é que em algumas referências, algumas traduções, essa mesma referência de Levítico vai trazer a palavra vida. Então, alma tem a ver com o ser que vive, seja uma pessoa humana, seja um animal. E também tem o sentido de sede das emoções, dos sentidos, tem a ver com a nossa personalidade, sabe? Aquele nosso eu imaterial, que nós somos por dentro, a nossa personalidade, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, a nossa forma de pensar. Com o que diz respeito às emoções, lá no capítulo de número 14, no verso 34, é aquele momento em que Jesus está no Getsemane. Ele está ante a crucificação, está lá com Pedro, Tiago e João, naquela madrugada, orando intensamente, muito preocupado. E ali ele faz uma declaração aos discípulos, dizendo: a minha alma está profundamente triste. Perceba que a alma é um sentimento ali que, no caso, é uma tristeza, e não só uma tristeza, uma profunda tristeza. O salmista também expressou essa relação da alma com os sentimentos. No capítulo 86, verso 4, ele diz: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Ele pede a Deus para que Deus alegre a sua alma. Ative esse sentimento da alegria que existe dentro de si, pois a alma é a sede das emoções, dos sentidos, tem a ver com a nossa personalidade, o que nós somos por dentro. E aí a gente pergunta: de onde vem a alma? Qual é a sua origem? Qual é a origem da alma humana? Daí, o Elinaldo Renovato, ele propõe 3 teorias, as 3 principais teorias sobre a existência, a origem da alma. Só um instante, eu acho que deve ser a minha internet. Só um instantezinho, pessoal, deu um problemazinho aqui no tema. Nós vamos ver essas explicar a origem da alma. Teoria da pré-existência, deixa eu ver se carregou ainda. Não. Bom, vamos por aqui mesmo que dá certo. Vou falar sobre 3 teorias da pré-existência, ou 3 teorias sobre a origem da alma. A primeira que Elinaldo Renovato ele traz é a teoria da pré-existência. Os reencarnacionistas, principalmente os kardecistas, eles acreditam em reencarnação. Eles dizem que a alma vive em uma peregrinação e após a morte ele volta em outro nascimento, buscando uma espécie de purificação, de aperfeiçoamento, para que, enfim, sendo um homem perfeito, chegue diante de Deus. Então é preciso que ele reencarne várias vezes até
ser purificado para estar diante de Deus. Então eles acreditam que existe um pré-mundo, uma salazinha onde as almas ficam confinadas, e aí quando um ser humano é concebido no ventre de uma mulher, Deus pega esse espírito que está na sala e coloca dentro daquele homem. Então eles acreditam que o espírito já existe antes do corpo. Está em alguma salazinha confinado, uma espécie de pré-mundo, e depois ele retorna para dentro de um corpo. Eles acreditam na reencarnação. Existe também outra concepção que é a teoria criacionista. Eu vou só tentar voltar aqui, só um instante, pessoal. Eu vou tentar reabrir. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Pronto. E com os ficam bem melhor. Perdoe aí o improviso. Em breve nós estaremos com uma tecnologia melhor. Vamos falar sobre a teoria agora do criacionismo, né? Segundo esta teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação das almas diariamente. Então, não é que ela existe antes. Quando o homem é criado, está no ventre da mulher, aquele ser humano, ao mesmo tempo que Deus cria o corpo, Deus já cria também a alma, para que habite nos corpos que forem sendo concebidos. Para Elinaldo Renovato, esta teoria ela precisa ainda ser mais fundamentada. Na verdade, ele apresenta as 3 teorias, e a primeira ele exclui, ele não é uma teoria defendida biblicamente, não tem base bíblica, a reencarnação, apesar dos reencarnacionistas utilizarem Jeremias 1 e 5, mas isso não sustenta essa teoria. Nós não defendemos a reencarnação. A do criacionismo, ele vê como ainda faltando algum fundamento bíblico mais preciso. Ele defende, na verdade, a teoria participativa. É isso que para ele é mais importante, é a teoria que ele defende. O que essa teoria diz? Expressa que Deus dá a vida a toda pessoa gerada, de acordo com as leis da reprodução biológica. Então, você tem homem, mulher e Deus. Há essa cooperação conjunta. Percebam, ele não nega o criacionismo, entendem bem, ele não nega o criacionismo. Mas a teoria participativa coloca o homem e a mulher como participantes dessa criação. Porque como haveria uma reprodução se não houvesse homem e mulher? Então é essa teoria que ele mais sustenta. Na verdade é a única que ele sustenta. Você tem homem, mulher e a cooperação divina para a origem da alma, do espírito e também do corpo. Ele explica melhor em um fragmento que eu tirei do livro dele, quando ele diz o seguinte: assim podemos concluir que a alma humana é formada e, segundo as leis da procriação deixadas por Deus, numa cooperação entre os pais biológicos e o pai dos espíritos. Então veja, Deus criou uma lei de procriação, homem com mulher, que se unem, se formam uma só carne, e assim podem procriar, criar outros humanos, multiplicar, frutificar. E aí existe a cooperação entre esses pais biológicos e Deus, que é o Criador de toda a vida. Deus que coloca a alma, Deus que sopra o espírito no ser humano. Então essa teoria da participação entre homem, Deus e a mulher é a que o Elinaldo Renovato mais defende. Ele explica mais: cada vez que um gameta masculino funde-se com um gameta feminino, seja no casamento ou fora dele, pela lei do Criador, forma-se um conjunto, alma e espírito dentro do homem. Conceituação de espírito. Já conceituamos
Que alma, agora vamos conceituar o que é espírito, entendendo que são coisas distintas. São conceitos diferentes. Espírito tem a ver com o fôlego, com a respiração. É a força que dá vida ao nosso corpo. E o que é interessante distinguir é que a alma, ela é a sede das emoções, dos sentimentos. O espírito é a fonte. Essa é a sutil diferença. A alma é a sede e o espírito é a fonte. Lá em Gênesis capítulo número 2, verso 27, é o texto em que mostra a criação do homem, da matéria. Deus fez do pó da terra, fez o corpo humano, mas esse corpo não tinha vida. Esse corpo estava lá como uma espécie de um boneco, inerte, sem nenhum movimento, sem nenhuma circulação, aproximação de vida. É então que Deus sopra o seu espírito, fôlego, o seu ar, nas narinas do homem, e o homem, diz o texto bíblico, foi feito alma vivente. Então, o homem existe porque existe um espírito que foi dado por Deus. Tanto é que lá em Eclesiastes diz que o pó, o homem voltará à sua origem, o pó, o corpo volta ao pó e o espírito retorna para Deus que o deu. Então, Deus fez o homem do pó, o corpo do pó, esse corpo torna ao pó e o espírito ele torna para Deus. Em Tiago capítulo 2, verso 26, o texto do Tiago diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Bom, o que nos interessa aqui nessa comparação é quando ele trata sobre o espírito e o corpo. Nessa comparação entre espírito e corpo, ele mostra que o corpo existe porque existe um espírito. O corpo tem vida porque existe um espírito, e a morte significa separação. Quando o homem morre, ocorre a separação do corpo e do espírito. E isto é o que é morte. O espírito sai do corpo e o corpo se torna mais uma vez um boneco. E esse corpo volta ao pó de onde veio e o espírito torna a Deus. Entendamos que espírito tem a ver com aquele nosso eu imaterial que nos impulsiona para a presença de Deus, que nos busca, que direciona os nossos pensamentos a ter comunhão com Deus, a buscar relacionamento com o divino. É aquele sentimento que as pessoas têm de vazio de Deus. É esse espírito clamando para que todo o nosso ser busque a Deus, adore a Deus, tenha comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve algo interessante sobre isso no capítulo 5 aos Gálatas. Ele fala sobre esse conflito existente entre corpo, entre carne e espírito. Esta carne é a natureza pecaminosa e o espírito é aquele ser, aquele ente dentro de nós que nos impulsiona a buscar o que é de Deus, o amor, a temperança, a paciência e tudo aquilo que provém de Deus, que procede do Senhor, aquilo que Deus quer para os nossos corações, para a nossa vida em sua integralidade. Então entendamos o seguinte: alma e espírito não são as mesmas coisas. Alma tem a ver com o ser que vive. Somos alma vivente. E a alma é a sede das nossas emoções. O espírito é a força que dá vida, é a fonte. É o espírito que nos impulsiona para ter relação com o Espírito Santo. E Paulo escreve aos Romanos dizendo que o nosso espírito clama Abba Pai, em relação ao Espírito Santo, em conexão com o Espírito Santo. Nosso espírito, ele clama Abba Pai. E o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Então é muito importante que o nosso espírito também esteja em relação, em comunhão
com o Espírito Santo de Deus. Não podemos só valorizar o corpo, a matéria, mas também precisamos valorizar a alma e o espírito. O espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Como nós aprendemos na lição passada que nós devemos exercer uma mordomia sobre o corpo, assim também nós devemos exercer uma mordomia sobre a alma, como também sobre o espírito. E aí nós trazemos aqui uma outra forma de analisar a tricotomia do homem. Aqui só uma pequena correção. Eu alterei, na edição dos slides, troquei os conceitos aqui, mas a gente corrige isso agora. Homem interior é, na verdade, alma e espírito. E o homem exterior é o corpo. Então, só essa pequena errata. O homem interior, alma e espírito. O homem exterior é o nosso corpo. Então, essa é uma defesa bíblica sobre a tricotomia humana. Nós temos um homem que é um homem interior dentro de nós, alma e espírito, e o homem exterior que é o corpo. Sobre a mordomia da alma, a Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, ele deve ser conservado irrepreensível para a vinda do Senhor. Então são dois extremos. Tem pessoas que supervalorizam a santificação do corpo e esquecem da alma, do cuidado do espírito. E tem pessoas que supervalorizam o cuidado da alma e do espírito, o homem interior, e esquecem o cuidado, o zelo com o homem exterior, que é o corpo. Então, assim como devemos exercer uma mordomia sobre o corpo, também não podemos esquecer de cuidar da nossa alma, do cuidado com a nossa alma. E a nossa alma, ela tem necessidade. O salmista, no Salmo 42, ele expressa sinceramente a necessidade da sua alma. Ele diz o seguinte: como o cervo brama pelas correntes das águas vivas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, ele expressa a necessidade que a sua alma tem de Deus, de buscar a Deus, de estar com Deus, os nossos sentimentos, lembre disso, as nossas emoções, os nossos sentidos, a nossa personalidade, esse nosso eu interior precisa estar conservado, precisa estar irrepreensível para a vinda do Senhor, e isso ocorre através da santificação. Na lição passada nós falamos sobre a santificação do corpo. E assim como o corpo precisa ser santificado, a nossa alma também precisa ser santificada. Porque é essa necessidade da alma, o viver santo. Está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 4. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E essa santificação é em sua integralidade, em sua totalidade, corpo, espírito e também a alma. Ela precisa ser santificada. E essa santificação, ela começa pelos pensamentos. A santificação de nossa alma, ela inicia em nossos pensamentos. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Logo, sua mordomia deve zelar por tudo que preenche o pensamento do crente. Como eu falei lá no início da lição, Filipenses capítulo 4, verso 8. Devemos pensar naquilo que é justo, devemos direcionar o nosso pensamento para aquilo que é o que tem de virtude, o que tem de louvor, para aquilo que é puro, para aquilo que é justo, para aquilo que é santo. Nosso pensamento precisa estar cheio da palavra de Deus. Devemos atentar para a advertência de Jesus em relação ao coração, isto é, nossa interioridade. Lá em Mateus capítulo 15, verso 19, ele diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Ou seja, tudo começa pelo pensamento. Portanto, não podemos pensar só no que não fazer, mas também no que pensar. Essa é a grande diferença. Porque muitas vezes se preocupamos em não fazer
e se esquecemos de pensar, de direcionar para aquilo que não devemos pensar. Então tudo começa pelo pensamento, toda ação e reação humana, ela é precedida pelo pensamento, pelo sentimento, pela emoção. E é isso que tem a ver com a mordomia da nossa alma, da nossa interioridade, buscar preenchê-la com a palavra de Deus. Com relação à mordomia do espírito, nós já falamos aqui sobre esse conceito de espírito, o cuidado também de se guardar a alma, é o mesmo cuidado que deve se haver do espírito. Na mordomia do espírito, o crente deve procurar andar em espírito, ou seja, na submissão ao Espírito Santo. Então, esse andar em espírito é não cumprir as concupiscências da carne, como Paulo exorta lá em Gálatas capítulo 4, verso 16, mas é andar em submissão à orientação do Espírito Santo. Andar e viver no Espírito Santo de Deus, andar como o Espírito Santo nos impulsiona. Essa ligação que deve haver entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Devemos seguir a obra do Espírito e não as obras da carne. Ser um crente espiritual e não um crente carnal. Frutificando no Espírito, quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, ele glorifica a Deus. E Jesus disse que nós seremos conhecidos pelos frutos. Pelo fruto se conhece a árvore. Somos conclamados por Deus, pelo próprio Jesus, a ser árvores frutíferas e que produzam bons frutos. E essa frutificação é resultado da nossa relação, do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dar frutos que glorifiquem ao nosso Deus. E por isso nós precisamos zelar pelo nosso espírito, guardar o nosso espírito, atentar para o que ele nos impulsiona, que é a presença de Deus. Frutificar no reino de Deus é testemunhar Cristo com sua vida, por meio de obras de amor que mostram o caráter de Deus em você. Para concluir, mais um trecho do livro, bem como também, consequentemente, da revista, da lição de número 3, Elinaldo Renovado, ele diz o seguinte: alma e espírito, os entes distintos que constituem o homem interior do ser humano, são, na verdade, a essência de cada pessoa que vem ao mundo. O corpo é o seu invólucro, ou seja, é essa parte exterior. A sua casa terrestre, igualmente importante, porém sujeita às limitações físicas e materiais, com suas necessidades orgânicas que demandam estruturas mais diversas. Então, meus irmãos, nós vimos nessa lição a importância que é cuidar da alma e do espírito, reafirmando que alma e espírito são verdades bíblicas. Somos conscientizados de que, ao lado do corpo, a alma e o espírito também devem ser preservados para a vida do Senhor. Então não é só a santificação da alma, do espírito, como alguns dizem, do coração, mas é também corpo. Não é só corpo, é corpo, alma e espírito. Precisamos estar atentos a toda a integralidade do homem e não priorizar um em detrimento de outro. Corpo, alma e espírito devem estar preservados para a vinda do Senhor. Devemos exercer mordomia sobre o nosso corpo, sobre nossa alma, sobre o nosso espírito. E na próxima lição estaremos falando sobre a mordomia da família. Deus nos entregou uma família e precisamos cuidar dessa família que Deus nos deu. Então, na próxima lição, eu aguardo vocês. Agradeço a todos e que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a sua vida.